todos essa noite, Pai, possam sair daqui saciados pela Tua santa palavra, Senhor. Que essa palavra ela venha penetrar em nossos corações e que ela venha dar frutos para o Teu reino, Senhor. Então, desde já te agradecemos por tudo, pela Tua presença nesse culto, e que o Senhor possa falar conosco através da vida do Teu servo. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos reunidos, como um povo escolhido, separado por Ele, para adorá-lo, para cultuá-lo. Nós vamos ver na palavra de hoje sobre o orgulho. Descobri que o orgulho sabota a nossa vida. O orgulho é algo terrível, que nos engana e nos seduz. Nós muitas vezes nem percebemos. E eu, antes de lermos o nosso texto, quero questionar a igreja. A cada um aqui, você se conhece? O quanto você se conhece? Você sabe se no seu coração há orgulho? Você é uma pessoa orgulhosa? O orgulhoso reconhece que ele é orgulhoso, porque muitas vezes a pessoa diz: não, eu sou humilde, mas só em dizer que é humilde já está demonstrando alguma certa arrogância. Então precisamos conhecer a respeito de nós mesmos, se o veneno do orgulho existe no nosso coração, para que a gente possa tirá-lo pela palavra de Deus. O orgulho, ele sabota a vida do crente. Veja só, eu quero trazer o texto no livro de Daniel, capítulo 5, do versículo 25 ao 31, que diz assim: esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Belsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe dessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dário, o medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Aqui é a queda de Belsazar. Belsazar, ele era neto de Nabucodonosor, mas ele era neto por parte de mãe. A mãe dele era filha de Nabucodonosor e era casada com aquele que se tornou o rei da Babilônia. Quando Deus escreveu para que Belsazar visse o que estava na escritura, ele tremeu muito, porque no momento ele estava comendo e bebendo com os 1000 homens mais nobres do reino da Babilônia. Observe o que estava acontecendo. Daniel capítulo 5, agora o versículo 4. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreviam defronte
os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbavam, e as juntas dos lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Esse rei tremeu muito, ficou atemorizado. E aí você observa que existia alguém diferente desse rei, diferente de todos os outros ali na Babilônia, dos nobres, porque o rei, ele tinha oferecido a Daniel muita riqueza. E ele diz assim no versículo 17: então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Então Daniel primeiro mostra que ele não tinha interesse nas riquezas do rei. O rei tinha oferecido muito para ele interpretar, porque a mãe dele, Nitores, ela tinha dito para ele: olha meu filho, teu pai Nabucodonosor, ou seja, aquele de quem você descende, o avô dele, tinha passado por algo muito difícil na vida. E Daniel, ele conseguiu interpretar o sonho dele, de Nabucodonosor. E aí foi quando ele chama Daniel e oferece. Daniel disse: não, fique com seus tesouros, ou dê a quem o Senhor desejar, mas eu farei isso de graça. Ou seja, ele mostra que não mercadeja, ele mostra que não tem interesse como muitos têm. E aí Belsazar, ele foi pesado na balança. Você observa que Daniel diz isso aqui, né? Ele diz: esta, pois, é as escrituras que se traçou Mené, Tekel e Persim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, cortou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e os persas. Então aqui Deus está dizendo: olha, você foi pesado na balança, e nesse pesar foi achado falta em você, encontrou-se orgulho em você. E é aqui que nós vamos entrar. O poder do orgulho, ele é capaz de destruir a partir da alma. O orgulho, ele destrói de dentro para fora. Foi isso a queda de Belsazar. Observe o que Deus fala, por exemplo, em Jeremias, a respeito do seu próprio povo, referente ao orgulho que eles tinham. Jeremias capítulo 50, o versículo 31. Eis que eu sou contra ti, ó orgulhosa, diz o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de te castigar. Deus, ele não aceita orgulho, especialmente no meio do seu povo, porque o orgulho destrói, meus irmãos. O orgulho destrói a alma, destrói por dentro. Então nós precisamos conhecer o que é que o orgulho pode fazer na vida de uma pessoa, e como é que nós podemos lidar com ele para que a gente não seja contaminado, como foi Belsazar, e sofreu consequências terríveis por isso. Daniel capítulo 5, do 22 ao 22 e 23, vamos ler o 22. Tu, Belsazar, que és seu filho, não humilhastes o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Então observe que aqui Belsazar, ele conhecia a respeito da história de seu pai. A sua mãe só estava relembrando a ele o que aconteceu, mas você vê aqui nesta revelação que ele sabia de tudo, sabia do que o avô dele, Nabucodonosor, tinha
quê? Porque quando o coração está orgulhoso, ele não enxerga a verdade, ele não ouve quem está com a verdade. Por isso que muitas vezes você diz: minha irmã, meu irmão, olha, está errado. A Bíblia diz assim: não, nem venha para cá, nem fale comigo a respeito da Bíblia, porque eu sei muito bem. E quem é você? E começa agora a jogar contra você aquilo que eles poderiam estar vendo neles. Você está sendo apenas um instrumento para ajudar essa pessoa a se livrar do orgulho. Então muitas vezes você conhece a Escritura, muitas vezes você sabe que está errado, mas você cega para a verdade, como fez Belsazar, sendo filho ou neto de Nabucodonosor, não humilhou o coração, ainda que ele sabia de tudo o que estava acontecendo. Diante da verdade, o orgulhoso, ele cega. Veja, por exemplo, o que Jesus Cristo diz aqui em João capítulo 10, do 24 por diante, versículo 25 diz: Jesus lhes respondeu: já vos disse, e não credes. Ou seja, eles diziam: olha, se tu és o Cristo, por que não fala abertamente? Por que não diz, para que a gente ouça dos teus lábios que tu és o Cristo? Jesus Cristo disse: eu já disse. O problema é que eles estavam cegos por causa do orgulho. Jesus Cristo: eu já falei, e vocês não creram. E mais, Jesus Cristo diz assim: as obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. O orgulho não permitia que eles crescem, eles não aceitavam, eles tinham o testemunho verbal de Cristo que disse a eles, mas eles não criam. E eles também conheciam as Escrituras de que ninguém poderia fazer os sinais que Cristo fazia se não fosse ele o enviado do Pai. Eles tinham esse testemunho e mesmo assim não admitiam que ele era o Messias. Por quê? Por causa do orgulho. Diante do comportamento, o orgulho cega também. O orgulho não quer admitir que uma pessoa está certa, que se comporta corretamente, porque o orgulho quer que você esteja acima, seja superior àquela pessoa. E é isso aqui que acontece no Evangelho, capítulo 8 de João, do 39 por diante, diz isso: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então aqui você observa que o comportamento dessas pessoas mostrava que eles estavam cegos de orgulho. Eles achavam, até se consideravam e se gabavam por isso, por serem descendentes de Abraão, por terem a tradição a favor deles. Mas Jesus Cristo disse: não, vocês não têm nada a ver com Abraão, vocês estão cegos por conta do orgulho. O comportamento deles denunciava o orgulho. O orgulho segue a ordem natural. Se você observar, Jesus Cristo continua repreendendo esses doutores da lei, fariseus, e ele diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Então aqui Jesus Cristo está deixando bem claro para eles que eles eram filhos do diabo, porque eles queriam satisfazer o desejo do pai deles, que era o diabo. E a queda de Satanás foi justamente por causa do orgulho, irmãos. O orgulho, ele segue a sua ordem natural. Então, se você pertence
ao Pai, você vai se comportar igual a Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que Ele, subsistindo em forma de Deus, não usou com usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, se humilhando, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então você observa que aquele que segue a Cristo se guiará pelos mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E Jesus Cristo está dizendo que aqueles que seguem ao diabo, por mais que não aceitem nem admitam, seguem a ordem natural de serem orgulhosos e arrogantes, não aceitando a verdade, rejeitando a palavra, rejeitando o que conhecem das Escrituras. Foi isso que aconteceu com Belsazar. Ele sabia, ele tinha ouvido das Escrituras a respeito da história do avô dele, de Nabucodonosor, e mesmo sabendo, ele não se humilhou diante de Deus. Só a verdade pode vencer o orgulho. Ainda Jesus Cristo continuando, falando com esses doutores da lei, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque Belsazar foi pego e achado em falta na balança, porque ele sabia da verdade, ele sabia da Escritura, do que diz respeito ao que aconteceu com Nabucodonosor, mas mesmo sabendo, ele não se humilhou, ele desafiou a Deus, ou seja, ele rejeitou as Escrituras, ele rejeitou a verdade. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a primeira coisa que você precisa saber é isso, que o orgulho ele cega você para a verdade. Você arranja desculpas para fugir do confronto com a palavra. Você começa a justificar, mas também fulano, mas você tem um monte de argumento para fugir da verdade. Só que esse não é o caminho, porque Belsazar, ele mesmo sendo filho, ou seja, descendente de Nabucodonosor, no caso do reino, ele não se humilhou, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo da verdade. A segunda coisa que precisamos saber é que o orgulho cega para o propósito. Deus te colocou nesta terra com um propósito, Ele te chamou para o reino dele com um propósito. Você vive nesta terra com um propósito, mas o orgulho cega e não permite que você cumpra esse propósito de forma legítima, de forma real. Observe o que diz o texto de Daniel capítulo 5, versículo 23. E te levantastes contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu, e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinhos neles. Veja, o propósito desses utensílios da casa do Senhor era para servir ao Senhor, era para glorificar ao Senhor. Ninguém impuro poderia tocar nesses utensílios. Teria o sumo sacerdote primeiro que se purificar para tocar nos utensílios. E ele, Belsazar, mandou pegar e estava agora bebendo vinho com as mulheres, com os homens, com tudo que ele tinha ali e fazendo daquilo que era de Deus. Aqueles utensílios que tinham um propósito, o de glorificar a Deus, eles usavam para profanar a Deus. Eles perverteram o propósito daqueles instrumentos. E aí é que está. Cuidado. Você está aqui com um propósito. O propósito da tua existência, sabe qual é? É de edificar sobre o fundamento que é Cristo. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, no
10 por diante, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ou seja, ele lançou Jesus Cristo como fundamento para os coríntios e para todos nós. E outro edifica sobre ele. Então você vai edificando sobre esse fundamento dos apóstolos, que é Jesus Cristo. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o fundamento. E o que você está edificando sobre ele? O que você vem fazendo de sua vida para que tua vida seja fundamentada em Cristo? A vida dos teus filhos, a vida de tua esposa, a vida do teu empregado, a vida do teu patrão, a vida... O que você tem feito para que tudo que Deus te confiou seja estabelecido sobre Cristo, o fundamento? Ao risco do desvio de propósito. Cuidado. Belsazar desviou o propósito dos utensílios do Senhor e pagou caro por isso. E observe o que Paulo continua dizendo: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha, vento, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. O fogo da santidade de Deus vai provar as tuas obras. Se tudo que você fez foi fundamentado em Cristo, ou com orgulho, se foi fundamentado em Cristo, tudo que você vem fazendo, então reflete o ouro, a prata, a pedra preciosa, e quando passar pelo fogo vai depurar e vai ficar melhor ainda. Aleluia. Mas se foi palha, feno, madeira, aí você sofrerá dano. As consequências do uso indevido. E as consequências do uso devido? Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se você fundamentou, vem fundamentando tua vida sobre Cristo, honrando Ele, e não a si mesmo, pode ter certeza, teus galardões serão imensos, grandiosos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o mesmo será salvo, todavia como que através do fogo, mas será punido, porque fez uso indevido dos utensílios do Senhor. Era para serem usados para o Senhor, para o fundamento, mas foi usado de forma indevida. Propósito dos utensílios, meus irmãos, Paulo continua e ele diz assim: não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado, é consagrado, é separado, é santo, para uso exclusivo dele. Mas entenda, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: que se você fizer uso indevido dos utensílios do Senhor, se você usa a sua própria vida como vergonha diante do Senhor, sendo arrogante e orgulhoso, desviando o propósito de tua vida, ou se você maltrata seus irmãos, julga seus irmãos, faz uso indevido do seu irmão em Cristo, saiba de uma coisa: é contra o santuário de Deus que você está agindo, e Deus destruirá aquele que destrói o santuário dele. Então cuidado, meus irmãos, olhe para o seu próximo, para aquele seu irmão, a sua irmã, como utensílio sagrado ao Senhor. Ah, mas está errando, então procure
devido dos utensílios. Paulo, falando aos romanos, ele diz: para que você foi chamado? E qual é o seu propósito aqui na terra? Aos Romanos, capítulo 12, Paulo escreve no versículo 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você precisa entender que o seu corpo, ele é santo, ele foi separado, Deus te santificou para que ele te use, para que você seja um utensílio de honra ao Senhor. Meus irmãos, mas se você não usar o corpo com esse propósito, você desviou o sentido. Você desviou, você está fazendo uso indevido daquilo que é de Deus. Tua vida, o teu corpo. Paulo diz: olha, vocês não pertencem, nós não pertencemos a nós mesmos. Não, agora você pertence ao Senhor. E você tem que fazer o que o Senhor ordena. Você tem que servir ao Senhor como Ele exige. E não do teu jeito, com teus caprichos, com teu orgulho, com tua arrogância. Não, isso é desviar o sentido dos utensílios. Então a primeira coisa é entender que o orgulho cega para a verdade. A segunda coisa é entender que o orgulho cega para o propósito, como fez com Belsazar, que pegou os utensílios do Senhor e usou com outro propósito. E por fim, é bom você entender que o orgulho cega para Deus. Foi o que aconteceu com Belsazar, ainda no versículo 23, na parte B. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Agora ele chegou para Deus. Ele não conseguia adorar a Deus, ele não conseguia dar a Deus a glória que Deus exige e merece. Belsazar estava cego para Deus por causa do orgulho. Veja a Deus como centro, e só assim você vencerá o orgulho. Pare de olhar para si, pare de ser egocêntrico, de olhar para o teu ego e achar que você merece, que você é a pessoa especial, que deve ser tratada com todos os mimos e caprichos. Pare com isso. Que seja Deus o centro, só Ele. Aleluia. Só Ele precisa ser agradado e glorificado. Pois Ele diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8: eu sou o Senhor. Este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra a imagens de escultura. Belsazar deu a glória a si mesmo e a honra àquelas imagens feitas de pedras preciosas. O desvio de foco faz você inimigo de Cristo. Quando você não consegue mais olhar para Cristo e olha para o seu umbigo, você se torna inimigo do Senhor. É o que Paulo diz aos Filipenses no capítulo 3, do 17 por diante: irmãos, sede meus imitadores e observai o modelo segundo, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Então, essas pessoas desviaram o foco, não olharam mais para Cristo, elas se tornaram inimigas da cruz de Cristo, e criaram para si um falso Deus que nasce
Deus faminto, um falso Deus arrogante e orgulhoso, que está aqui, no centro da tua vida, que só pensa em se saciar de boas comidas, de boas bebidas, de luxos, de vaidades e de tudo que o mundo pode oferecer. É o que Paulo diz ainda quando ele fala assim: o destino deles é a perdição. Esses que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Sabe por quê? Porque só se preocupam com coisas terrenas. Percebe, meus irmãos? O quão orgulhoso ele está, arruinado de dentro para fora. Antes de adorar o seu falso Deus, o orgulhoso já está no coração adorando. Antes de você descobrir pelo seu comportamento que ele é um idólatra, que ele está buscando deuses falsos para si, antes de você vê-lo, antes que você o veja fazendo o ato, ele já está no coração, sendo um adorador de deuses falsos. O Deus verdadeiro é buscado nas alturas e não aqui, nesse mundo. Ele não pertence a este mundo. Este mundo, ele entregou, Deus entregou ao maligno. É lógico que ele não deu controle absoluto ao maligno, mas em certa medida. Só que Deus não se envolve com os negócios deste mundo. Quando Pedro disse para Jesus: Jesus, não vá para a cruz, não diga isso que você vai sofrer, o Senhor não vai passar por isso, tem piedade de ti. O Senhor disse: arreda, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. E Jesus Cristo, ele cogita das coisas do alto, e ele quer que você cogite das coisas do alto também. É o que Paulo diz na continuação: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Percebe que os olhares de Paulo estão para o alto e não para o seu umbigo. Não dá honra ao verdadeiro, é dar honra ao falso. Não pense que é simples assim. Não existe o ficar em cima do muro. Eu não tenho raiva de crente, não. Eu não sou crente, mas também não tenho raiva, não. Eu não sigo a Cristo, mas também não falo mal de Cristo. Não adianta, você é inimigo de Cristo. Ou você está com Ele, ou você está contra Ele. É o que Deus diz através de Malaquias ao povo de Israel. Capítulo 2, versículo 2. Se não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já o tenho amaldiçoado, porque não propondes isso no coração. Ou você propõe no coração o fazer uso devido dos utensílios do Senhor, ou você propõe no coração o olhar para o Senhor, ou você propõe no coração o estar aberto a ouvir a palavra do Senhor, ou então suas bênçãos que até hoje foram recebidas se tornarão em maldição, como aconteceu com Belsazar. Então lembremos, irmãos, o orgulhoso ele cega para a verdade, o orgulhoso ele cega para o propósito, o orgulhoso ele cega para com Deus. Por isso, não podemos seguir o exemplo dos fariseus. Observe, porque os fariseus não seguiram a Cristo. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Mas, por causa dos fariseus, não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Então, muitas autoridades creram em Jesus Cristo, mas a pressão dos fariseus fizeram com que eles temessem e recuassem, e não seguissem a Cristo
nem dessem glória a Cristo para não serem expulsos. Sabe por quê? Porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Não sigamos o exemplo desses fariseus que oprimiam aqueles que queriam glorificar a Deus, nem sigamos o exemplo desses poderosos que creram, mas não glorificavam ao Senhor. Sigamos o exemplo dos apóstolos, como Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 2, da sua primeira epístola, o versículo 6. Também, jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. A glória que buscamos é só uma, a do nosso Deus. Mas que a gente esteja atento contra o orgulho, para perceber se ele não está nos cegando para a verdade, para perceber se ele não está nos cegando para o propósito, para perceber se ele não está nos cegando para o nosso glorioso Deus. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe.